Ler agora 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Graças a Deus. Glória a Jesus. 1 Coríntios 1, 18. Até o versículo 25. A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde, ó escriba? Onde, ó inquiridor do século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, então vamos entender, o que significa essa palavra aqui de loucura da cruz. Primeiro vamos entender por que o apóstolo Paulo falou isso aqui. O apóstolo, ele estava falando essa mensagem aqui da cruz, porque tinham alguns em Corinto que estavam se contaminando com os ensinos filosóficos dos gregos e se afastando do verdadeiro significado da cruz. E por isso então ele nos fala, a respeito disso aqui. A loucura de Deus ou a loucura da cruz. Então vamos entender também primeiro um pouquinho sobre a cruz. O que a cruz representava? Naquele tempo, as pessoas que eram bandidos, criminosos, assassinos, eles eram então condenados à morte de cruz. E para o povo romano, então, a cruz era uma vergonha, uma tortura, uma agonia, símbolo de morte. Por quê? Porque era a maneira que eles usavam, então, para condenação dos criminosos. Então, a cruz era usada pelo Império Romano para que pudesse ser feito justiça, para que os fora da lei daquela época, então, fossem castigados. Para os judeus, morrer na cruz era maldição. Maldição vinda de Deus, para castigar, então, a pessoa, que estava ali na cruz. Então, para os judeus significava maldição. Para o povo romano, uma vergonha, Então, por isso, para envergonhar os criminosos, os bandidos, eles crucificavam eles na cruz. E o povo grego, que era então as culturas proeminentes da época, A Grécia era e é, ainda em alguns pontos,
berço dos grandes filósofos. E a Grécia, então, né, os gregos da época, eles buscavam sabedoria, eles buscavam entendimento. E eles discutiam muito sobre Deus, mas sobre deuses. Eles não discutiam apenas um Deus, eles discutiam sobre deuses, vários deuses, porque eles cultuavam vários deuses. Então tinha, né, essa cultura na época, essa informação a respeito de cruz e de conhecimento. Como nós lemos aqui que o apóstolo Paulo falou, ali no versículo 22, Paulo disse assim, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, para os judeus a cruz significava maldição divina, para os romanos, vergonha, e os gregos apenas queriam buscar conhecimento, filosofias. E a cruz, então, nós sabemos que foi na cruz que o nosso Salvador morreu. Mesmo nunca tendo pecado, mesmo nunca tendo merecido essa morte, mas ele morreu na cruz. Então, assim como os judeus, né, acreditavam que morrer na cruz era uma maldição divina, Jesus se fez maldito por nós. Então, ele se fez maldição no nosso lugar. Por isso, então, ele morreu na cruz. Nunca pecou, mas assumiu o nosso pecado. Então, morrendo na cruz, o Senhor Jesus nos salvou. Mas a cruz, nós vamos entender agora um pouquinho melhor o que é essa loucura que o apóstolo Paulo falou. Porque diz ali no versículo 18, diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então a loucura da cruz é que Deus, o Pai, sacrificou o seu filho, único filho, na cruz. Então isso as pessoas olham como uma loucura, porque eles, né, quem não tem conhecimento da palavra, quem não tem conhecimento do que é realmente o sacrifício de Jesus, diz assim que Deus é mau, como que Deus, sendo pai de Jesus, poderia condenar o filho dele a morrer numa cruz, que era símbolo de vergonha, de dor, de morte. Mas as pessoas não entendem então, né? Quem não tem esse conhecimento, acha que é uma loucura. É loucura, porque loucura de Deus ter matado o seu filho, permitido que o seu filho fosse para a cruz. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, que Deus, o nosso Pai, permitiu que Jesus morresse na cruz, porque só assim a salvação veio para nós. Mas para o mundo, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, isso é uma loucura. E essa, então, chamada loucura da cruz, ela causa diferentes reações nas pessoas. Como o apóstolo Paulo falou, para aqueles que, aqui no versículo, deixa eu achar o versículo aqui, para os que se perdem, o mesmo 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, loucura para os que se perdem, ou seja, aqueles que não querem aceitar o sacrifício do Senhor na cruz, para eles é uma loucura muito grande. Quando a gente fala, né, já pode ter acontecido com você, você vai falar do sacrifício de Jesus para alguém, e você vai dizer que através do sacrifício de Jesus, através da cruz, é que nós somos salvos. Quem sabe já aconteceu para você de dizerem assim, isso é loucura. Aonde que já se viu uma coisa dessa? Então é nesse sentido que
que Paulo chamou de loucura. É loucura. Para quem? Para os que se perdem. Então, para aqueles que não querem receber a Jesus e o seu sacrifício na cruz, a cruz é uma loucura. Mas, para nós que somos salvos, poder de Deus. Por que poder de Deus? Porque se não fosse a cruz, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Não existiria salvação. Porque precisava morrer o inocente por todos nós culpados, por toda a humanidade. Então, para nós é poder de Deus, graças a Deus, que bom, que maravilha que o Senhor deu o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Então é poder de Deus, e é esse poder que nos transforma. Mas para aqueles que não querem saber de Deus é uma loucura. É loucura, tanto que hoje, né, o que a gente está vendo muito aí pelo mundo, são pessoas assim fazendo, aí sim eles fazendo verdadeiras loucuras para recusar a cruz. E a cruz hoje já não é tão pregada. Inclusive, né, pastores, igrejas famosas já não pregam a cruz. Porque é através da cruz que vem a salvação. Então muitos estão abandonando a mensagem da cruz porque foram cativados, foram pegos pelas coisas do mundo, que considera que a cruz é uma loucura. Então já não pregam mais sobre cruz. Estão pregando sobre prosperidade, estão pregando sobre, e não que prosperidade seja errada, não me entendam mal, mas a teologia da prosperidade, sim, essa é errada, pelo fato de que Jesus não veio para deixar ninguém rico, ele veio justamente para salvar, e salvar através da cruz. Mas então, porque esses estão se envolvendo muito com as coisas do mundo, já começam a dizer que é loucura, e já começam a abandonar a pregação a respeito da cruz. Então hoje é muito mais fácil você assistir um vídeo na internet, assistir uma pregação que fala como ficar rico, que fala como ser curado, que fala como ser vitorioso, do que ver alguém pregando sobre a cruz. Por quê? Porque a cruz divide opiniões. A cruz divide as pessoas. Tem os que amam a cruz, no nosso caso, que já entregamos nossa vida para o Senhor, nós temos que amar a cruz. Por quê? Porque foi ali que o nosso Salvador nos livrou do inferno. Mas para aqueles que não querem, é uma loucura. Ficou entendido até aqui, irmãos? Amém? Hoje eu estou conseguindo explicar melhor, né? Amém? Então, para uns é loucura, porque denuncia a perdição deles, que não querem o sacrifício na cruz. Então, para eles a cruz é uma loucura, porque mostra para essa pessoa que não quer o sacrifício de Jesus, mostra o seu pecado, mostra a sua perdição. E nós temos exemplos na Bíblia, né? Aonde a cruz ali, o que a cruz revelou? No momento que Jesus foi preso e crucificado, teve ali algumas atitudes de algumas pessoas que mostrou realmente o que elas tinham no coração. Por quê? Porque a cruz revela o que há no coração das pessoas. Por exemplo, a traição do Judas. A cruz revelou a traição de Judas. Por quê? Ele entregou o Senhor foi crucificado, e Judas, depois disso, então, acabou tirando a própria vida, né? Porque sentiu remorso, não se arrependeu. Então, a cruz mostrou que Judas, na realidade, ele estava... Eu quero que você entenda aqui, ó, se Judas tivesse se arrependido, Deus tinha perdoado e salvado ele. Mas ele estava tão enganado com as coisas do mundo, que ele achou que se ele entregasse Jesus para os soldados romanos,
Jesus ia se levantar como um herói de guerra, ia destruir todos os romanos e libertar Israel. Então ele estava enganado por esse pensamento. Então a cruz mostrou o que ele tinha no coração, que foi a traição, esperando que o Senhor fizesse uma coisa que Jesus não veio para fazer aquilo. Então mostrou o que Judas tinha no coração. A cruz também mostrou, né, o ato de, podemos dizer assim, de covardia de Pedro, quando Pedro negou o Senhor 3 vezes. Então, algumas horas antes ele tinha dito para Jesus: não, eu vou com o Senhor até a morte, se tu morrer eu morro com o Senhor, eu não vou te negar. Mas ele negou 3 vezes. O que significa isso então? Mas Jesus ainda não tinha sido crucificado quando Pedro negou. Mas ali já estava acontecendo o princípio do sacrifício. Jesus estava sendo preso já para ser crucificado. Então aquilo que a cruz mostra são os nossos erros. Então mostrou a covardia de Pedro. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então ali mostra aquilo que tem de errado no coração. Pedro morria por Jesus, mas no momento que era para realmente, se ele fosse morrer por Jesus, ele agir, né, se entregando por Jesus, não, ele negou. Outra coisa também, né, quando os discípulos ficaram assustados, com medo, depois que Jesus foi crucificado. É claro que isso tem a parte, né, da natural do coração humano, que é se sentir sozinho, porque eles ficaram 3 anos e meio andando junto com Jesus, conversando com Jesus, se alimentando junto com Jesus, e eles então estavam tão acostumados a ter Jesus por perto, que quando Jesus morreu eles ficaram perdidos. Mas o perdido aqui de eles estarem sem rumo na vida, porque Jesus não estava mais com eles, se transformou em medo. E eles também acabaram se escondendo para não serem presos. Então também foi um tipo de covardia. Então a cruz revelou isso também dos apóstolos. O único que ficou na cruz perto de Jesus foi João, que era o discípulo amado. Então a cruz revela para nós o que tem de pior em nós, assim como revelou lá neles, né? Revela também em nós. Quando nós olhamos para a cruz, veja só, isso acontece quando a gente se converte, mas também tem que acontecer diariamente na nossa vida, porque nós pecamos todos os dias. Então nós temos que olhar para a cruz e ver: Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado? Mas eu vou falar de quando nós nos convertemos. Quando nós aceitamos ao Senhor, a gente espiritualmente olha para a cruz, porque a gente imagina ali o sacrifício, né? A pessoa está ouvindo a palavra, está imaginando ali o que Jesus passou, então está olhando para a cruz. Nesse olhar para a cruz, os nossos pecados são revelados para nós mesmos. Então, a cruz revela o que há de pior em nós, revela os nossos pecados. Por isso a necessidade de confissão de pecados no momento da conversão, de dizer: Senhor, eu reconheço que sou um pecador, preciso do teu perdão para ser salvo, dependo do Senhor para ser salvo. Então essa é a situação que, quando a pessoa se converte, acontece, pelo menos deve acontecer, né? E no nosso dia a dia nós temos que olhar sempre para a cruz também. Por quê? Porque ela vai revelar o que está errado em nosso coração. Pastora, mas eu já me converti, aceitei Jesus uma vez, então eu já estou salvo. Não precisa mais disso. Não, não é verdade. Todos os dias nós precisamos olhar o que nós estamos fazendo de errado. E quem vai revelar isso para nós é a cruz. Por que a cruz? Porque ali estava o santo, o perfeito, o sem pecado. Ali estava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo morto por nós. Então ali o nosso pecado é revelado. E vem na nossa mente, vem na nossa memória, ou
como você queira dizer, pensar no nosso espírito, na nossa alma, aparece para nós, em pensamento mesmo que seja, tudo que a gente está fazendo de errado. Por quê? Porque a cruz, que a gente olha para a cruz, né, em sinal de fé, ela mostra para nós. Então a necessidade de se pregar sobre a cruz é muito grande. E infelizmente hoje em dia, poucos são os que pregam sobre a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é a mensagem de salvação. Então por isso ela é importante. E por isso ela é necessária. E é por isso que tem que ser pregada. Mas, infelizmente, a teologia da prosperidade, as mensagens coach, que coloca o ser humano onde deveria estar só Jesus no coração, estão cobrindo, estão escondendo a pregação da mensagem da cruz. E isso é uma coisa muito séria. Por quê? Por que é sério? Porque nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Se você não concorda comigo, comece a olhar as notícias que saem. Você vai ver os absurdos que andam acontecendo no mundo. E só tem uma resposta: é Jesus voltando. Então Jesus está vindo buscar a sua igreja. Mas essa igreja precisa crer na cruz. Precisa crer no sacrifício de Jesus. Quando eu digo crer na cruz, eu não estou dizendo para você adorar a cruz, não é isso. É olhar para a cruz e enxergar o que Jesus fez por nós. É adorar a Jesus. Amém, irmãos? Então, é a pregação sobre a cruz que transforma. É a pregação sobre a cruz que converte o pecador. Porque eu e você fomos convertidos quando ouvimos falar que Jesus morreu na cruz. Amém? Foi ou não foi? Que Jesus morreu em teu lugar. Né? Então, a mensagem da cruz é muito necessária. Mas, infelizmente, não está sendo assim que está funcionando. Você pode ver, semana passada, eu acho, a retrasada, não me lembro, lá na nossa aula do Instituto Teológico, nós estávamos falando sobre isso. De uns tempos para cá, as igrejas que pregam realmente a palavra de Deus estão esvaziando. E não é aqui a nossa, são todas. Estão esvaziando. E aqueles que não pregam a salvação estão lotados. Por quê? Porque a palavra de Deus também nos diz que nos últimos dias as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos para ouvir apenas aquilo que lhe agrada. Então tem muitas pessoas que vão somente onde passam a mão na cabeça e dizem assim: você é mentiroso, você é ladrão, você é adúltero, o que é que você faz de errado? Pode continuar fazendo, Jesus te ama do mesmo jeito e vai te salvar. Então as pessoas preferem ouvir isso do que ouvir que nós temos que olhar para a cruz, nos arrepender dos nossos pecados e mudar de vida. Então é isso que está acontecendo hoje em dia. As igrejas... E você pode ter certeza que isso vai continuar cada vez mais. Aquelas que realmente pregam a palavra do Senhor, muitas vezes estão tendo uma queda muito grande dos seus membros. Por quê? Porque as pessoas procuram igrejas que assinem embaixo as suas decisões erradas. Então, isso vai acontecer, muito ainda, que é a apostasia que Jesus falou, que o amor de muitos esfriaria. Então isso está acontecendo. Você pode ter certeza que é um grande sinal de que o arrebatamento está perto. As pessoas, quando não mudam de vida, mudam de igreja. Porque daí dizem assim: não, eu não gosto dessa igreja, eu vou para outra, para ver se lá não vão me corrigir. Mas não somos
nós os pregadores que corrigimos, nós também precisamos ser corrigidos. É a palavra do Senhor que nos corrige. Então, tem esse ditado, a pessoa quando não muda de vida, muda de teologia ou muda de igreja. Isso é uma coisa que está acontecendo. E as outras que dizem, pode fazer o que você quer, pode ser o que você quiser, que Deus te ama e vai te salvar. Estão assim, mas não são de salvos. As igrejas daí estão inchadas, estão lotadas, mas estão inchadas. Se você pudesse ver o coração da pessoa, só Deus pode ver, Mas se você pudesse ver o coração, você iria saber que existe poucos salvos no meio dessas igrejas, porque não mudaram de vida. Ah, pastora, você não pode dizer isso. Não sou eu que digo, é a Bíblia, porque evangelho é mudança de vida. Tem que mudar de vida, deixar de fazer o que fazia de errado. Mas tem lugares onde a mensagem da cruz não é pregada, e aí pode vir e ficar do jeito que Jesus falou, venha, mas não fique como está. Então nós temos que mudar. Amém, irmãos? Então vocês veem, vocês sabem disso, que a situação nas igrejas hoje em dia não está fácil. E não é aqui, é em todo lugar. É em todo lugar, no mundo inteiro. Porque a palavra de Deus se cumprindo. Então, para esses, a cruz é loucura. Ah, Jesus me ama, Deus é bom. Deus vai me condenar porque eu faço tal coisa. Eles dizem assim, vai condenar sim. Porque Deus é justiça. Deus é justo. Mas eles vão levando assim e quando chegarem na presença de Deus vão ter um susto muito grande. Por quê? Porque aí vão ver que precisavam ter mudado de vida e não mudaram. Mas para nós que somos salvos, o apóstolo Paulo diz, a cruz é poder de Deus. Amém? Então a cruz é poder de Deus. Por que poder? Porque ela nos mostra os nossos erros e nos ajuda a mudar. Porque aquele que aceita Jesus como Salvador, esse muda. Ou aqui também podemos citar os ladrões na cruz. Tinha um que estava à esquerda de Jesus, o outro estava à direita. Um aceitou Jesus na hora, um pouquinho antes de morrer. E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro só debochou de Jesus. Ah, se você é Deus, salve a você mesmo e a nós também. Então a cruz aqui é o exemplo exato de que ela mostra o pecado. Para aquele que não acredita, ela denuncia a perdição, mostra os erros e mostra que essa pessoa já está condenada, como foi o ladrão que não aceitou Jesus. E mostra também que Deus age na vida daquele que se arrepende. Porque o ladrão que estava então do outro lado de Jesus, provavelmente do lado direito, disse que Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E é nesse momento Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo. Mostrou o pecado, mas ele mudou, foi salvo. Para o outro mostrou o pecado, mas ele não quis mudar, foi condenado. Então a cruz nos ajuda a enxergar os nossos erros, os nossos pecados. Então, quando nós olhamos para a cruz, quando você olha para a cruz, o que você sente? Você enxerga os teus pecados e muda? Ou você diz, isso é bobagem? Eu acredito que você muda, Amém? Porque se nós apenas olharmos para a cruz, mas não mudarmos de vida, ela não vai ter poder nenhum na nossa vida. Daí nós iremos ser comparados aos que chamam de loucura da cruz. Então a loucura da cruz que o apóstolo Paulo falou é que Deus deu o seu único filho para morrer por nós na cruz, que era um castigo, que era uma vergonha,
Então Jesus foi envergonhado por nós e morreu por nós. Mas, através da morte dele na cruz, nós somos salvos. Amém? E isso então, irmãos, é de que as pessoas estão tratando a cruz e tratando a palavra de Deus, né, tratando o evangelho como uma loucura, como uma coisa que não tem valor, está bem explicado hoje nos nossos dias. Como eu falei semana passada, né, nós estamos vivendo a cristofobia. O que é isso? É a repulsa, é a aversão a Cristo e ao cristianismo. As pessoas não querem mais ouvir falar de cruz. As pessoas não querem mais ouvir falar de Jesus. As pessoas não querem mais ouvir falar de cristianismo. E são contra os cristãos. Então, as pessoas que não querem mais Jesus também não querem nós cristãos. E se você já parou para pensar, se você já parou para perceber, muitas são as pessoas que sempre foi assim, né, de rirem de nós e tudo mais. Mas nos últimos dias está aumentando muito isso. Se você fala de Jesus, lá vem você com o teu Jesus. Lá vem você com as tuas ideias. Crente doido. É assim ou não é? É, né? Isso se chama cristofobia. Porque semana passada eu também falei aqui um pouquinho, né, sobre as fobias. E o que é uma fobia? É um medo exagerado de alguma coisa ou de alguém. Por exemplo, nós temos, né, a claustrofobia, que é a pessoa que tem medo de lugar fechado. Nós temos a acrofobia, que é a pessoa que tem medo, tem pavor de altura. Tem a talassofobia. Essa é difícil até de falar. Tem várias, né, mas eu escolhi só essas aqui para comentar com vocês. Talassofobia é o medo de águas profundas, de imensidão. Sabe quando você olha aquela água parada, assim, profunda? Isso é um medo, é uma fobia. E muitas pessoas têm isso, então, ter medo de águas profundas. E aí eu olhando, né, fui olhando todas as fobias, tem várias, irmãos, mas essa aqui eu disse, não, essa aqui eu tenho que anotar para falar para os irmãos. E daí eu ri sozinha, né, eu estava lá preparando, eu disse, olha, essa eu não conhecia. Ablutofobia. São pessoas que têm medo de tomar banho. Diferente, né? Lembram que eu falei terça-feira passada? Então, ablutofobia, medo de tomar banho. Então tem fobia de tudo quanto é tipo nessa vida. Mas a cristofobia está crescendo muito. Muito. Aqui no Brasil, às vezes a gente dizia, via os outros países, né? E a gente mesmo dizia, graças a Deus que no Brasil não tem isso. Agora já não dá mais de dizer isso. As pessoas estão tendo cristofobia, ou seja, aversão a Cristo. E daí Jesus mesmo falou que se fizeram isso com ele, iriam fazer conosco também. Então eles também têm repulsa de nós cristãos. São um bando de gente louca. Não é o que falam por aí? É, né? Porque estão recusando o nosso Senhor, estão recusando Jesus, o Cristo. Então estão recusando também os cristãos. Então nós estamos nessa jogada aí. Estamos sendo... somos causadores de medo em algumas pessoas. Agora, sabe por que elas têm medo, irmãos? E por que elas perseguem tanto o cristianismo e nós cristãos? Quem sabe você diga, pastora, mas eu não estou sendo perseguido. Cuidado, então logo você será. Que notícia, né? Logo você será. Se você é realmente um cristão, você vai ser perseguido. Eles perseguem então, né, o evangelho, tudo que vem de Deus, tudo que vem da cruz. E isso só faz com que eles estejam comprovando que Deus existe,
que Jesus existe e que Jesus está vivo. Porque ninguém persegue uma pessoa morta, né? Um morto, quem é que vai perseguir um morto? Vão estar falando mal de um morto? Pode até, numa situação, lembrar, o fulano não valia nada. Mas não vai ficar perseguindo aquela pessoa porque já morreu, né? Mas eles perseguem, digo eles, o sistema do mundo que não aceita a cruz, que não aceita Jesus, né? Então esse movimento aí de cristofobia, quando eles fazem isso, eles só estão comprovando que Jesus existe. Porque se Jesus tivesse morto, ninguém ia perseguir um morto. Então eles mostram que Jesus está vivo e para nunca mais morrer. Jesus ressuscitou e nunca mais vai morrer. E nos prometeu isso também, que quem é fiel a Ele, quem é realmente um cristão, vai ter vida eterna. Amém? Então deixe que persigam, deixe que falem. Mas quanto mais eles falarem, quanto mais eles tentarem envergonhar o Evangelho, como fizeram agora nessas Olimpíadas, mais eles estão comprovando e dizendo para o mundo, Jesus existe, porque senão nós não ia estar perseguindo Ele. Um morto ninguém persegue. Ficou entendido isso, irmãos? Então, ninguém persegue uma pessoa que já morreu. Pode lembrar com... Também, irmã. Sim. Sim, não querem saber de Deus, preferem o inimigo do que Deus, do que Jesus. Bem isso. Hoje, dia 13, né? Não, então, mas isso tudo só comprova que Jesus, o nosso Salvador, realmente está vivo, né? Porque se ele estivesse continuado morto, ele não estaria sendo perseguido. Então o cristianismo hoje é perseguido porque nós servimos a Cristo que foi perseguido e ele disse, vocês também vão ser, né? Mas todos um dia vão se apresentar diante do Senhor Todo-Poderoso e vão responder diante de Deus por todas as suas atitudes. Então, se perseguirem você, porque você fala que é cristão, que você fala que é evangélico, crente, né, qualquer coisa assim, dê graças a Deus. Graças a Deus que estão me perseguindo. Então é sinal que eu estou agradando a Deus e incomodando o inimigo. Amém? Então dê graças a Deus, não se entristeça. Dê graças a Deus. E Jesus está vivo e sempre será vivo. Então ele falou, né, em João, coloca aí para nós, Léo. Jesus disse assim, ó, João 15, do 18 ao 25. João 15, do 18 ao 25. O mundo odeia os discípulos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera e não lhes falara, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia a mim, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora não somente viram, mas também odiaram tanto a mim como a meu Pai. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Amém? Jesus só fez o bem, só faz o bem. Foi odiado, continua sendo odiado.
sem fazer mal para ninguém, Ele quer salvar a todos. Mas por quê? Porque a cruz revela a maldade que tem no coração das pessoas. Então a pessoa não quer ser salva, não quer Jesus. Ser salvo todo mundo quer, né? Mas não quer Jesus, não quer o dono da salvação, então não vai ser salvo. Então a pessoa que não quer, considera que a cruz é uma loucura. Mas nós que aceitamos a Jesus, que temos Jesus e vivemos para Ele, a cruz para nós é o quê? Poder de Deus. Amém? Ficou entendido então, irmãos? Hoje deu de você entender bem? Amém? Graças a Deus.